Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 84. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a nossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza,
e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor dos meus irmãos e os da minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Alguém do povo exclama: como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, vivenciando o 19º domingo do tempo comum, a liturgia de hoje vai nos falar da nossa fé, ou da nossa própria concepção de Deus, ou de que forma nós percebemos a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos perceber o que nós não conhecemos. Nós não podemos ter a intimidade com quem nós não conhecemos. Então, para que nós conheçamos a Deus, para que nós tenhamos a nossa intimidade com Deus, é necessário que nós tenhamos o conhecimento da verdade plena de quem é Deus. E procurar conhecer tudo o que envolve essa divindade que vem ao encontro do homem. Porque quando o homem vai ao encontro de Deus, Deus vem ao encontro do homem antecipadamente. Santo Agostinho já escrevia isso. E é o homem que vai ao encontro de Deus no sentido de conhecer quem é esse Deus. E para conhecer Deus é necessário primeiro que eu me abra, que eu me reconheça dentro da minha pequenez, para que eu possa adentrar a essa vida em Deus. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É um Deus que nunca nos abandona, é um Deus que está conosco.
Mas quantos são os que conhecem a Deus e quantos são aqueles que nunca tiveram essa experiência de Deus, né? Porque para que nós possamos fazer a experiência, é necessário que nós queiramos fazê-la. E para que nós tenhamos esse envolvimento, a busca do conhecimento de Deus, é necessário que eu queira conhecer a Deus. E me coloque inteiramente no sentido de passividade com relação a esse conhecimento de Deus. Perceber envolve esforço, conhecer envolve a passividade, ou sentir envolve a passividade. Fernando Pessoa define assim, o ato de sentir. Então, para que eu possa conhecer, eu tenho que ter o meu esforço em busca do conhecimento de quem eu quero conhecer. Procurar conhecer a Deus, trilhar nos caminhos que Deus me propõe, conhecer a verdade infinita de Deus que se coloca a todos nós, mas existe também a passividade de tentar sentir essa presença de Deus na nossa caminhada. O sentir é saber decifrar aquilo que eu sinto, ter um conhecimento pleno do que eu estou sentindo, é deixar-se inteiramente envolver, para sentir no seu próprio ser a presença de Deus. Quando nós olhamos Elias hoje, Elias é chamado por Deus a subir ao monte, porque ali Deus se apresentaria diante dele. Primeiro vem um vento impietoso, Deus não está no vento impietoso. Porque muitas vezes nós procuramos Deus, né, na busca do homem desenfreada, querer conhecer à força alguma coisa. Depois, o terremoto. Não? O terremoto que muitas vezes abala a nossa vida, na nossa caminhada, e nós queremos procurar conhecer Deus ali no terremoto da nossa vida, nas dificuldades da vida, somente ali naquele momento. Não? Um momento instantâneo. E eles percebem que Deus não estava no terremoto. Vem o fogo ardente, e eles percebem também que Deus não está ali naquele momento. Mas quando vem uma brisa suave que envolve, Elias percebe que é a presença de Deus. Ele cobre a cabeça, porque é proibido ver Deus, mas não é proibido sentir Deus. Nós podemos sentir Deus. Nós podemos deixar Deus nos envolver na brisa suave no dia a dia da nossa caminhada. Nós navegamos no oceano da nossa vida e muitas vezes o sol queima o nosso rosto, o cansaço toma conta da nossa vida, mas quando vem aquela brisa suave, nós sentimos o repouso, nós sentimos o descanso, porque é Deus que se faz presente na nossa vida. Há tanta suavidade em nada dizer e tudo entender. Fernando Pessoa escreve. Então, a suavidade em não dizer nada, mas deixar apenas que Deus nos envolva. Deixar sentir a presença de Deus, no entender o que Deus quer nos dizer, quando Ele está, deixamos nos envolver por Ele. Deixamos sentir a presença dessa suavidade de Deus no dia a dia da nossa vida. E quando nós sentimos isso, nós sabemos decifrar aonde está Deus, os momentos de Deus, o acompanhamento de Deus na minha vida, a força, o fortalecimento que Deus concede a todos nós. E o homem, quando conhece a Deus, ele sabe que tudo é possível na sua vida. Porque ele não vai mais pelas suas forças, mas ele vai pela força de Deus. George Lichtenberg escreve que um homem de espírito não pode nem pensar que exista a palavra ou o sentimento de dificuldade. Porque nós sabemos que, quais sejam as dificuldades da vida, nós temos um alicerce pleno que nos sustenta. Nós temos alguém que nos envolve, alguém que nos dá a suavidade plena da nossa vida no nosso dia a dia. O conhecimento é o antídoto do medo. Então, quando eu conheço a Deus, eu tenho um antídoto do medo. De tudo aquilo que eu vou fazer. Quando o Papa dizia lá em 78, não tenham medo, abram, escancarem os corações a Jesus Cristo. Ele falava, não tenham medo de Jesus. O próprio Bento XVI, 2015, na sua posse, não tenham medo de Jesus Cristo. E quantas vezes nós temos medo de conhecer e nos deixar ser envolvidos por essa presença de Deus? Pelo fortalecimento de Deus no nosso dia a dia. Jesus estava caminhando sobre as águas, e Pedro pede para caminhar como Jesus sobre as águas. Mas Pedro tinha esse conhecimento na totalidade de Deus. Pedro tinha sua fé fortalecida para que pudesse caminhar, porque a primeira dificuldade que veio, ele afunda.
Ele não acreditou plenamente que era possível. E nós, nas dificuldades da nossa vida, nós temos que acreditar sempre que é possível. São João da Cruz diz, o homem que cai estando só, permanece só, porque ele confia somente em si mesmo. Mas quando nós caímos e não estamos só, nós sabemos que tem um Deus que nos dá a mão. Quando Pedro afunda, Jesus lhe dá a mão, lhe sustenta, né? Mesmo com a pouca fé que ele tem naquele momento, ou que ele demonstra naquele momento, porque a dificuldade fez com que Pedro se distanciasse de Deus, né? A dificuldade fez com que Pedro se distanciasse de Jesus no momento de julgamento, o medo que lhe impôs totalmente o seu ser. O conhecer, o amar Deus, pressupõe que nós não tenhamos mais esse tipo de passividade com relação ao medo na nossa vida, mas que nós sejamos fortalecidos por essa graça e pela presença de Deus. A alma é plenamente fortalecida através do aperfeiçoamento, do conhecimento da verdade de Deus. São Tomás de Aquino define. Então, o pleno conhecimento de Deus, da verdade de Deus, faz com que eu consiga alcançar a cada dia esse ato de Deus que vai me levando a um amadurecimento da minha alma, amadurecimento do meu ser. Muitas vezes nós nos colocamos estacionados, nós não conseguimos crescer, mas muitas vezes nós devemos compreender as nossas limitações. E nós devemos devagarzinho crescer na nossa fé, sustentar a nossa fé no dia a dia da nossa vida. Como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, quando São Paulo escreve, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado pelo testemunho do Espírito Santo. Ele não diz ele, mas apoiado pelo testemunho do Espírito Santo, apoiado pela própria fé, para levar à humanidade a palavra de Deus, para ser a presença de Deus no nosso dia a dia. Nada nós podemos fazer, tudo vem de Deus. Somente uma coisa nos pertence, uma infinita miséria. Padre Pio dizia. Então, nos pertence somente a nossa pequenez. Todo o restante nos vem pelo fortalecimento que Deus concede a cada um de nós. Deixar-se envolver por Deus. É bonito esse ato, esse momento de Elias, do deixar-se envolver pela brisa suave de Deus. Seja na dor da nossa vida, seja nas dificuldades, seja nas nossas alegrias, reconhecer que tem um Deus que existe em nós. E muitas vezes as dificuldades, elas fazem com que nós possamos ver um momento diferente na nossa vida. Pedro afundou, mas aquilo lhe fez crescer. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Bendita seja a crise que nos faz crescer, a queda que nos faz olhar para o alto, e o problema que te faz buscar a Deus. Porque talvez são nesses momentos que nós reconhecemos que Deus caminha conosco. São nesses momentos que nós reconhecemos que existe um Deus muito superior a qualquer outra coisa que existe na nossa vida. Santo Antônio comparava a fé como um peixe. Ele dizia que a fé é como um peixe que muitas vezes com a maré, ele vai sendo jogado, ele vai sendo batido nas pedras, com a maré alta, mas ali ele nunca se entrega, ele não deixa se quebrar com as adversidades. Assim também é a vida. Muitas vezes, por mais que nós sejamos jogados de um lado pelo outro, nas marés que nos acomete a vida, nós temos a certeza que a fé nos sustenta, nos mantém sempre de pé, porque é Deus que está conosco, é Deus ali que navega no nosso dia a dia. É Deus que é a luz que ilumina o nosso caminhar, o nosso próprio ser, no nosso dia a dia. Nas tribulações, humilhações, comunica-se Deus com maior abundância e maior suavidade, São João da Cruz define. Quanto maior é a esperança, tanto maior é a união divina em cada um de nós. Tanto se alcança de Deus, quanto nele se espera. E é ali que Deus mostra a cada um de nós o quanto o seu amor nos envolve. Deixamos-nos envolver, não? Por esse amor de Deus. Como tantas vezes já citei a frase de Jeremias, tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir por ti. Nos deixamos seduzir por Deus, nos deixamos envolver por Deus. Deixamos com que essa brisa suave, do calor ardente de Deus, possa nos envolver no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Nos entreguemos inteiramente à graça e à bondade desse nosso Deus, que é em nós, que vive em nós, permanecerá sempre em cada um de nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.